pô, essa missão é muito maneira, cara. Contei pra gente. Essa missão foi uma das que mais me marcou, porque a gente foi descaracterizado, a gente foi saltando. Eu não lembro o nome da missão, mas foi lá em... A gente partiu de Ponta Porã, lá pro limite da fronteira com Paraguai. E aí fomos 6 fuzileiros e 6 paracomandos da aeronáutica, né? Paraçá paracomandos. De operações especiais, só eu e o Calixto. O restante comandos anfíbios. E aí a gente foi descaracterizado. Todo mundo de paisano. A mochila, a gente aproveitou a mochila americana para botar a mochila civil dentro. Porque a gente ia pousar numa área de mato, né? Fazenda. Então ainda dava tempo ali de mascarar, de simular no meio do terreno ali. Tanto o equipamento, né, de paraquedas, quanto a mochila. E aí levamos até um fuzil. E a gente foi para se infiltrar na cidade. Mas antes disso, a gente fez a História Cobertura, que foi montada em cima da... Nem era tão conhecida assim, a Médicos Sem Fronteira, né? A gente começou a pesquisar ali na internet, eu e o Barcelar. E aí começamos a dar função a cada um, né? Eu fui como enfermeiro, botamos o Wanderson Cabide, que é enfermeiro, como médico, né? Botamos o Lécio, se eu não me engano, como engenheiro, porque ele estava conduzindo explosivo. Se fosse pego ali, tinha uma desculpa de que o explosivo ia ser usado ali para escavações e teste de verificação de lençol freático, a fim de conduzir, né, melhor qualidade de vida para populações mais carentes, né, populações ribeirinhas, enfim, mais afastadas. Enfim, a gente deu nome ali para cada um e função e fomos com isso. Fizemos crachá, tem um crachá, até hoje eu guardei lá o crachá do Médicos Sem Fronteira, o nome de fortuna lá, Marcelo Ávila Gaia, identidade, o Exército fez identidade, né, porque era uma missão conjunta. O Exército fez identidade pra gente, como se eu tivesse nascido lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Então, assim, poxa, fomos saltando de paisano, cara. Porra, nós e o paracomandos. Nos infiltramos, inclusive nesse salto, a gente saiu, se eu não me engano, a 12 mil, o meu paraquedas reserva, ele abriu sozinho. Isso depois do acidente, que eu ainda vou comentar. Ele abriu sozinho, pô. Uma abertura prematura a 7.500 pés. Os 2 caras que saíram atrás de mim passaram rabiscando o vento. E aí que quando você olha o tirante, né? Você identifica qual paraquedas é pelo tri-ring, pelas 3 argolas. Como não tem as 3 argolas, é o reserva. Aí que eu vi que foi uma abertura prematura do reserva. Eu não tinha o que fazer. Estava sem faca. Se ele embola, jangal. Como era um salto diurno, pela sorte, foi um salto diurno, que não é característico, né? Não é comum. A gente tinha infiltrações, a maioria delas são noturnas. Eu pude observar, o pessoal comandou bem mais baixo, né? 3.500. Eu consegui enxergar os paraquedas abrindo. Eu tive que ficar atento neles, por quê? Para ver onde eles iam reorganizar. Porque eu comandei não, né? Essa abertura prematura a 7.500 pés. Então, eu tive que ter o cuidado de ficar navegando em direção a eles. E aí, por ser diurno, a gente pôde observar ali os obstáculos. Eu vi que eles pousaram depois de um renque de árvore, uma macega que tinha. Só que quando eu fui me aproximando, né, naquele revés da mochila que vai prendendo ali a circulação sanguínea, botava para a perna, botava para a virilha de novo, e ia revezando ali, né, para não dar câimbra na hora do pouso. Quando cheguei mais próximo, eu vi aquela bitola de fio de alta tensão, moço. Aí eu fui obrigado a, por estar perdendo a altura, botei para lateral, pousei no milharal. Aí começou essa missão. Aí já pousei diferente de todo mundo com paraquedas reserva. Mas consegui atravessar um riozinho, me reorganizei, ninguém nem percebeu. Aí comentei com os camaradas, caraca, vim com paraquedas reserva. O principal fechadinho, né? Pra quem não conhece, né? Até para os camaradas que já saltam, tem o equipamento, tem a parte inferior e superior. O principal ele fica na parte inferior. E na parte superior reserva. Né? Quando o normal é o principal dá o capote, né, os tirantes por cima do reserva. E o reserva ele é fechado numa mola que a gente chama de hot dog para sair na pressão. Em volta dessa mola
é costurado um paraquedas de mais ou menos uns, sei lá, 80, 1 metro de diâmetro, que é para sair, para abrir rápido. Ou seja, entende que você está em condições de emergência. Uhum. E aí mostrei os caras ficaram abismados. E aí a partir dali, cara, a gente tinha que fazer um... É interessante que a gente tinha que fazer um contato, mas a aeronave, ela passou 3 minutos da onde tinha que lançar, do PS, do ponto de salto, por causa de nuvens. E aí eles insistiram, 3 minutos de aeronave é bem longe, distante. Né? E a gente tinha recebido um croquis, cada um, com a posição que a gente se infiltraria. Mas aí a gente saiu daquelas quadrículas ali. Então a gente ficou se questionando, porque a gente ia ter que fazer o contato com um elemento infiltrado que era um FE, né? Não Forças Especiais do Exército. Ele estava lá descaracterizado. E a gente tinha, dentro da história de cobertura, tem a senha, a contrassenha que você lança dentro de uma história, né? E aí foi engraçado porque a senha era cachorro brabo e a contrassenha era cachorro louco. É claro que a gente não lança assim. A gente lança dentro de um contexto, dentro de uma história e tal, de maneira dissimulada. E aí quando a gente estava... tinha acabado de esconder os paraquedas e marcar no GPS que o batalhão Dompsia ia buscar, aonde a gente deixou. E aí a gente, de paisano, a gente viu o trator, quando a gente estava esquematizando para onde a gente ia começar a procurar o contato, e aí a gente viu um trator, um camarada desceu do trator e o outro continuou trabalhando. Ele veio na nossa direção e a gente já ficou temeroso ali. Camarada, será que esse cara viu a gente pousando aqui e tal? Já vai levar por água abaixo a missão. Vai comprometer a missão. Já vai comprometer. Aí ele veio, cumprimentou, bem roceirão, tarde. Boa tarde, mestre. Rapaz, vocês vieram de onde? Nem vi de onde vocês chegaram. A gente veio pela rodovia ali. Vocês vão fazer o quê aí? Começou a questionar. Não, aí a gente começou, né, a aplicar a história cobertura ali. Não, a gente é uma equipe Médicos Sem Fronteira, a gente está aqui para prover saneamento básico, para prover melhor qualidade de vida, para a população mais carente. Então a gente está aqui. Aí o Calixto, ele estava até como, se eu não me engano, assistente religioso, ou assistente social. Ele estava com a Bíblia, para disfarçar ele sacou a Bíblia. Falou, não, a gente está aqui realizando um culto antes de começar o nosso trabalho e tal, né? Foi uma parada bem maneira. Aí começamos a desenrolar ali, só que o velho guarda não parava de fazer pergunta. Aí isso levantou, né, uma suspeita de um dos camaradas, não sei se por parte tava todo mundo junto, né, tanto os paracomandos quanto a gente. E aí o camarada levantou uma suspeita, mas o cara, poxa, rapaz, eu tenho que comentar, o cara parecia um rascunho. Um rascunho, ele era feio. Ele era feio. Feio, era cara de roceiro que eu pensei assim, tá de sacanagem esses caras pensando que esse maluco aí é o elemento de ligação. Nunca vai ser, pô. Só que aí, se eu não me engano, o Leste tinha tropeçado numa casa de abelha no Mourão lá. E aí ele começou a comentar, caraca, abelha no Mourão, nunca tinha visto isso no Mourão. Aí o velho guarda lá, rapaz, aqui tem abelha em tudo quanto é lugar. Elas fazem aí a casa dela. Aí mosquito, tava anoitecendo, né, na penumbra ali. O pessoal começou a reclamar de mosquito. Abelha, mosquito. Só falta ter cachorro. Aí lançaram assim. Tem cachorro brabo aí, mestre? Eu pensando comigo. Esses caras tão doidos, achando que esse velho guarda aí é elemento de ligação. Aí ele, não, tem não, pô. Aqui não tem cachorro brabo, não. Aqui só tem cachorro louco. Endireitou a postura, já mudou, ajoelhou militarmente, sacou. Aqui, ó, outro croquis. Vocês deviam... Cadê o croquis de vocês? Emendou. Vocês deviam estar aqui, ó. Vocês varietaram tantos quilômetros e tal. Caralho, assoviou pro trator. O trator já mudou a direção, veio. Ó, vocês vão assumir o aparelho tal, né? Que seria a pousada, né? No termos militares são esses, né? Vocês vão assumir o aparelho tal, sugiro vocês fazerem isso, isso e isso. Não usarem termos militares, de Almeida, de Souza, né? Isso vai chamar a atenção porque tá cheio de FE infiltrado aí na rua e a missão deles é envergonhar a força de vocês. Ou seja, sejam o mais descaracterizado possível, sejam o mais discreto possível para cumprir a missão de vocês. Que tanto a do paracomandos, quanto a nossa, dos fuzileiros, era dentro do aeroporto mesmo.
Então a deles, se eu não me engano, era sabotar o combustível das aeronaves e a gente danificar um aparelho radar. Danificar, destruir um aparelho radar e se evadir. Aí a gente assumiu o aparelho, uma pousada, e alugamos carro. Pô, é muito maneiro. A mais diferente que eu fiz lá no Toneleiro. Passei 12 anos lá, igual essa. Eu fiz outras missões maneiras, mas igual essa, descaracterizado o tempo todo. Essa foi a melhor.